Bom, gente, eu preparei alguma coisa para você. A gente está falando da oração na igreja pós-moderna e hoje é o nosso tema, né? O poder da oração na igreja pós-moderna. Eu quero dizer para você que, independente do tempo que a gente esteja vivendo, independente do tempo que você tenha de crente, independente dos problemas que você esteja passando, você precisa entender que a oração, ela é fundamental na sua e na minha vida. A gente tem falado isso em todos os encontros da manhã, a gente tem dito isso com toda veemência, para você não esquecer. A oração, ela faz parte do cotidiano do crente. A igreja de Atos, era uma igreja que os apóstolos ainda haviam enraizado muito costume judaico. E para você visualizar esses costumes, você vê, às vezes, o Tiago lá, o Pedro, tendo que dar um freio lá na galera, mostrando para a galera que eles estavam equivocados, que o novo tempo, o tempo da graça, abolia os costumes judaicos, mas a oração, ela não foi abolida da vida da igreja, não foi abolida do povo judaico, não foi abolida, e ela é a ferramenta que Deus deixou para você se comunicar, para você verbalizar, para você abençoar pessoas. Então, como igreja do Senhor Jesus, vivendo esses tempos, tempos difíceis, e eu quero lembrar a você que tempos você está vivendo. Abra a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, só para você ter uma noção dos tempos que nós estamos vivendo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Esse é o tempo que você está vivendo. Por isso que é tão importante você estar orando incessantemente, para que o Espírito Santo dê a você direção, coloque você num padrão de excelência, porque a Bíblia diz, ora, o Espírito afirma expressamente, isso é uma palavra profética do apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então você já viu que para lutar contra demônios e espíritos enganadores, você e eu precisamos estar mais do que nunca cheio da unção e da direção do Espírito Santo. E para você e eu estarmos cheios da unção, da direção, da percepção, em sondarmos os espíritos, as situações, a gente vai precisar mais do que nunca, como igreja pós-moderna, estar aliançado diariamente com Deus, com o Emanuel, o Deus conosco. E ele continua dizendo, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo está falando também de alimentos que esses irmãos da igreja de Éfeso comiam, porque havia muita idolatria naquela época, e até a comida era consagrada a espíritos, a deuses. E aí Paulo está dizendo também para a igreja que pela oração tudo é santificado. Então, isso é importante, você como igreja contemporânea, você ter isso bem claro no teu espírito, sabendo, botar alguma coisa para comer, chegou na casa de alguém, chegou na casa de um
vizinho, de um amigo. Caramba, esse cara, será que ele fez alguma coisa aqui? Não importa, nem pensa. Ora, consagre e agradeça. Senhor, graças te dou pelo alimento que chega nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, por essa comida. Eu sei que ela vai abençoar e vai fortalecer o meu corpo para mais um dia. Está consagrada e abençoada em nome de Jesus. Ponto, acabou. Tudo que nós apresentamos a Ele em oração está abençoado. Veja só como é importante você e eu estarmos em todo momento, conectado com Deus. O apóstolo Paulo ensina que é importante a gente orar em todo tempo. Eu oro com o entendimento, eu oro com a minha mente, eu oro enquanto estou dirigindo, eu oro enquanto estou na academia, cuidando do meu corpo, eu oro enquanto estou na ciclovia, fazendo a minha corrida. Eu oro em todo tempo. Então, a oração, ela faz parte de uma vida cristã. A oração, então, no Novo Testamento, é um diálogo direto entre Deus e você, entre você e Deus, onde você vai apresentando a Ele todos os teus problemas, as suas frustrações, a sua alegria, o seu contentamento, os seus sonhos, o seu planejamento, a sua meta como homem, como mulher. Tudo a gente precisa apresentar a Deus como um meio, que leva a nossa oração a Ele. E na nova aliança, eu disse na abertura desse encontro, que você e eu somos crentes em Jesus e fomos chamados de sacerdotes. Aliás, esse era o desejo de Deus na antiga aliança, mas como o povo teve medo de Moisés cheio da glória de Deus, pediram um interlocutor entre Deus e os homens. Aí Deus levantou a tribo de Levi, mas desde o princípio, esse era o sonho macro de Deus, e Deus o concretizou em Cristo, aonde você e eu, nascidos de novo, com uma nova identidade, vivendo a realidade da nova criatura, nós somos sacerdotes de Deus. E um sacerdote é aquele que tem o privilégio de entrar na presença de Deus em lugar do povo. Essa era a definição dele no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você e eu, como sacerdotes do Deus vivo, como sacerdote de Cristo, a gente tem acesso direto ao trono da graça. A gente pode, em todo e qualquer lugar, estar falando com o nosso Deus. Na antiga aliança, o sacerdote, ele oferecia o seu sacrifício, o sacrifício do povo, o sacrifício de Israel, no templo. E havia um lugar chamado Santo dos Santos, que seria hoje aqui para a gente o altar. E nesse lugar havia a manifestação da glória de Deus. Somente um sacerdote, chamado sumo sacerdote, poderia entrar nesse lugar uma única vez por ano. E aí na nova aliança Deus fala assim, caramba, não dá para ter contato com o meu povo uma vez por ano? E aí na nova aliança Ele transforma você em templo também do Espírito Santo. Ele habita agora dentro de você. Ele não habita mais em casa. Você e eu estamos aqui trazendo e manifestando a glória dele nesta casa. Mas a glória está em você. A unção está em você. O poder está em você. Você vai passar por aquelas portas. Você, como sacerdote do Deus vivo, a glória de Deus, a unção de Deus vai contigo para você manifestar cura, restauração, alegria, prazer na vida daqueles que estarão convivendo com você durante essa semana. E o sacerdote, então, ele tinha essa missão. No cristianismo, na nova aliança, o sacerdote é aquele que oferece os sacrifícios de louvor.
é aquele que faz as petições. Foi tudo que a gente fez depois do louvor, você reparou? Né? Você orou, você ministrou, você intercedeu pelo culto, pela sua vida, pela sua família. Esse é o padrão que Deus estabeleceu na nova aliança para você como sacerdote agora, oferecendo esse louvor a Deus, apresentando as suas petições a Ele, orando diretamente para Jesus, por meio de Jesus. Portanto, diz a palavra de Deus em Hebreus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso que eu motivo você, enquanto estou aqui louvando, enquanto estou aqui cantando, enquanto estou aqui dando continuidade contigo do culto, para que você tenha expressão de louvor, para que você erga suas mãos, para que você dance, para que você se solte na presença de Deus. Você não tem noção como isso agrada o coração de Deus. Você não tem noção como isso faz com que o seu Deus fique mais apaixonado por você como sacerdote. E você e eu então temos essa missão de, por meio de Jesus, estarmos aqui em todos os encontros, louvando a Ele com os nossos lábios, profetizando cura sobre as pessoas que chegam, nas nossas funções ministeriais, sendo um canal, sendo um abençoador. A Bíblia diz mais. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Você pode ler comigo? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ou seja, você quando pede, você quando ora, você quando clama, Deus está com o seu ouvido exclusivamente atento ao teu clamor. Por isso que o apóstolo diz, ore em todo tempo. Ah, pastor, Deus tem agenda muito cheia. Não, fique tranquilo, teu Deus tem espaço para a tua agenda também. Então coloque as tuas petições, as tuas necessidades nas mãos do teu Deus. Leia comigo então 1 João 5,14, diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso é fé, isso é confiança, isso é crer. Gente, eu estava ali trocando a minha camisa, mas vamos falar, Vera, alguém rouba o carro, cheio de comida, com a mala recheada, né? Não vai nem lá atrás olhar, quem cegou esses caras? Deus. Não deterioraram, desmontaram, né? Separaram o carro, esquartejaram o carro lá numa linguagem, né, de açougueiro, e venderam esse carro com peças. Por que não fizeram isso? Porque era um carro consagrado para o trabalho, para a manutenção, para o sustento. E Deus sabia que naquele carro também tinha coisas que pertenciam a um cliente. E com certeza, né, Deus está atento a tudo que a gente pede. E Deus cuida de nós. Você pode dizer isso bem alto? Meu Deus, cuida de mim. Em tudo, gente. Isso não é chavão, não. Isso é realidade. E quando você ora, eu não sei você, mas eu quero te dar uma dica de amigo. Depois de tanto tempo de intensivo com Deus, vai sair, pede os anjos para sair contigo, ora, fala com Jesus, Senhor, abra os meus caminhos. Minha filha até fica me zoando, pai, o senhor não falou hoje, abre os meus caminhos. Eu falei, os caminhos já estão abertos, minha filha, né? Eu vou ali, eu quero voltar em paz. Senhor, se essa rua que eu pego não for hoje uma boa rua, tira ela do meu percurso, do meu GPS. Senhor, eu quero ser guiado e dirigido pelo teu GPS, que é o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, uma vida guiada por ti. Gente, isso é oração. E a oração faz parte do nosso cotidiano. E se a gente sabe que Ele nos ouve em tudo, diga, tudo. Pastor, e aquele pedidinho que eu achava tão pequeno? Meu querido, pede a Deus. Pedir, então você vai receber. Aquele carro, pastor, pede. Aquele batismo no Espírito Santo,
que é muito importante na igreja pós-moderna. E crente da pós-modernidade tem pedido coisas humanas. Você e eu precisamos pedir mais coisas espirituais. Fale isso para o seu irmão aí. Você precisa pedir mais coisas espirituais. Pastor, o que é coisas espirituais? Primeiro, batismo no Espírito Santo. Eita glória! Você ser cheio do Espírito Santo. Segundo, os dons ministeriais sobre a sua vida. Você sabia, nós estamos em campanha, Lucas 10:2, o que diz? Orai ao Senhor da seara para que envie. Fala, o trabalhador sou eu. É assim? Vai lá, o trabalhador sou eu. É você que Deus quer chacoalhar. E na medida que você ora, Deus vai te mostrando como você é importante para a seara, como você é importante para a igreja, como você é importante para essa dinâmica chamada evangelho. E é importante então a gente falar com Ele em tudo, sabendo que tudo que a gente fala com Ele, Ele vai estar atento, Ele vai estar pedindo, Ele vai estar atendendo, tudo. Você precisa de um filho? Ora, fala com Deus. Foi assim que Ana fez. A Bíblia diz que Ana era atormentada pela sua rival. Todo dia a rival chegava para ela: tu não tem filho, eu tenho. Isso era muito importante para as mulheres na antiga aliança. E aí Ana fez o quê? Foi falar com Deus. Só que Deus havia na antiga aliança um intermediário, que era o sacerdote, estava lá Eli. Eli ouviu Ana orando, achou que ela estava chapada, falou assim: você vem ainda para a igreja chapada de porre? Aí Ana diz: não, meu Senhor, não estou bêbada não, estou light, né? Eu estou em agonia da alma, estou atribulada pela dor que eu estou sentindo, porque eu não posso dar um filho para o meu marido. E Deus ouviu a oração de Ana. Então é importante você colocar diante de Deus petições espirituais também. Qual é o propósito da sua existência no reino de Deus? Você parou já para pensar? Eu nasci para trabalhar, para casar, para ser um bom chefe de família, para ter um bom emprego, para manter as contas pagas, para ter uma vida legal, para ser um crente. Será que foi só para isso que você nasceu? Pergunta isso para o seu irmão. Será que só foi para isso que você nasceu? Eu vou responder. Vou me atrever a dar a tua resposta. Eu creio que não. Eu sei que você nasceu com um propósito, com uma missão. Com uma missão. Não apenas de ser esse ótimo pai, essa ótima mãe, esse ótimo filho, esse homem formado, essa mulher que paga suas contas, que mantém a sua vida temporal, beleza, show, maravilhosa. Eu sei que Deus tem muito mais e tem sonhos que excedem essa sua perspectiva humana. Até porque Deus te criou com uma eternidade, Deus te criou com um propósito. Deus te criou com uma missão no reino dele. E na oração você descobre qual é a sua missão. Então, mais um motivo de você orar constantemente ao Senhor. Senhor, eu estou lá na igreja, mas qual é a minha missão? Qual é o meu papel? Deus fala conosco nos louvores. Deus fala conosco nos pedidos de ação de graças. Deus fala conosco no momento que a gente está em comunhão, intercedendo uns pelos outros. Deus usa o teu irmão para abençoar outro. Então esse momento que você e eu estamos aqui, ele é ímpar. Ele é um divisor de águas na sua e na minha vida. Então aproveita, não se distraia. Não se distraia com um grito de uma criança, não se distraia com uma pessoa que levantou, não se distraia com alguém que está atrás de você, que está catucando a tua poltrona, né? Às vezes tem alguém que não sabe limites de espaço, e às vezes, né? E eu procurei dar espaço aí na poltrona, mas eu sei que às vezes tem gente que ainda coloca pé na poltrona. Não se distraia, porque o diabo, ele quer isso, que a gente se distraia, e no momento que a gente se distrai, a gente perde. Então é importante a gente saber disso,
que se nós estamos falando com Ele, Ele nos ouve. Diga, Ele me ouve. Ele não está apenas lá no terceiro céu, como Paulo diz, que viu coisas inefáveis e ao homem não é lícito contar. Não, esse Deus interage com você, Ele está te ouvindo, Ele está atento. E se Ele me ouve em tudo o que eu peço, eu sei então que tenho tudo o que eu peço a Ele. Isso é fé. Vamos dar um passo mais à frente? A Bíblia diz mais para a gente. A verdade é que todos os cristãos são sacerdotes, ponto, você já sabe disso. É o que a Escritura nos diz. E para ratificar isso que eu disse a você, o livro de Apocalipse diz isso em Apocalipse 1, 6, 5, 10. A epístola de Pedro confirma isso, dizendo que nós somos os sacerdotes de Deus, como pedras que edificamos nesse lugar, os altares de Deus. E o escritor aos Hebreus também fala sobre isso, aonde nós devemos nos aproximar de Deus, além do véu, entrando no santuário ou no santo dos santos. Isso é uma linguagem figurada, porque na nova aliança não tem mais o tabernáculo. Esse santo dos santos é o lugar da presença, é o lugar onde você tem intimidade, relacionamento com o teu Deus. E ele continua dizendo, o escritor aos Hebreus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue do Cordeiro. O sangue que te autoriza a entrar nesse lugar santíssimo, por um novo e vivo caminho que Cristo abriu para você e para mim. Temos então o sacerdócio diante de Deus e na casa dele. E diz mais: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O escritor aos Hebreus está dizendo agora que você, como sacerdote, como interlocutor de Deus, você tem então esse acesso. E você não deve se esquecer que esse acesso foi dado por Jesus. Diga, foi dado por Jesus. E diz mais o escritor: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você, como sacerdote, você e eu devemos louvar a Ele. E na oração, você louva a Deus, você clama a Deus, você também adora a Deus, você vai com alegria à presença de Deus, você reparte com Ele das tuas crises, das tuas dificuldades, dos teus conflitos, dos teus problemas. E quando você faz isso, Deus está conectado com você, Deus está atento ao que você está dizendo. E é importante você, na coletividade, estar orando uns pelos outros. É importante na sua intimidade você não deixar de orar. Lembre-se, ela faz parte da minha e da sua vida, a oração. Quando Jesus voltou para o céu, gente, Ele deixou bem claro algumas coisas para a gente. A primeira coisa, que quando Ele voltou, no primeiro capítulo de Atos, a partir do versículo 1, o escritor Lucas começa dizendo desses últimos momentos de Jesus aqui na terra. Segundo os historiadores, depois de 40 a 50 dias convivendo com a igreja, com o seu corpo glorificado, dando as últimas instruções para os discípulos e para toda a igreja, diz o texto que após a ressurreição, após Jesus ter subido ao céu, Ele recomendou algumas coisas para os discípulos, para que eles pudessem andar, caminhar. E essas coisas são relevantes para a gente andar, caminhar. É importante a gente ter essas coisas bem claras e patentes na nossa vida.
Atos capítulo 2, uma dessas coisas, para você ser um crente, para viver a crise dos últimos dias, vivendo essa pós-modernidade, você e eu precisamos ser batizados no Espírito Santo. Isso é incondicional. Se você não é, eu te aconselho, todo dia, bata na porta, feche o seu quarto, feche a porta do seu quarto, bata na porta do coração de Jesus e fala assim: Jesus, tu és o batizador, eu quero ser batizado no Espírito Santo e falar em novas línguas. Isso é fundamental, isso é muito importante, isso faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Isso vai ajudar você pra caramba. Sabe aquele momento que você acorda down, mal, mesmo sendo crente? Pois é, o Espírito Santo, ele aviva você, ele motiva você. Mas pastor, eu já não tenho o Espírito Santo? Sim, você tem. Você é a habitação do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que tem mais. Além de você ter o Espírito Santo, você pode falar em outras línguas. E a Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, é um plus. Lembra de um comercial que tinha acho que era 2 coelhinhos na época das crianças, e botava o coelhinho andando com a bateria da Eveready, nada contra a Eveready, acho que era Eveready, e botava um outro coelhinho andando com a bateria Duracell, viu? Todo mundo lembra desse comercial, é antigo, né? O que acontecia? O coelhinho que tinha a bateria da Eveready, ele tinha um caminho e um percurso a trilhar, só que o Duracell dava 3 vezes mais o caminho daquele que tinha a Eveready. É a mesma coisa, né? É o Duracell na sua vida. Por isso que é importante você e eu sermos batizados no Espírito Santo. Pastor, tenho medo desse negócio. Fala para o teu irmão, tenha medo não. Diga para ele, o Espírito Santo não morde, o Espírito Santo não tira a tua razão, ele vai deixar você assim, do jeitinho que você é. Porque tem crente que pensa assim, né? Vou perder a minha razão. Até porque a gente vê um bocado de meninice por aí, né? Gente que faz um bocado de abobrinha em nome de Deus. É tudo obra da carne. É tudo coisas motivadas por sentimentos humanos. O Espírito Santo, gente, não vai fazer nada disso contigo nem comigo. Portanto, é importante o batismo no Espírito Santo. Leia comigo. O batismo no Espírito Santo é a capacitação sobrenatural para exercermos a obra de Deus. Leia de novo. O Espírito Santo não só estava presente na vida dos discípulos, como também agia na transformação das vidas, convencendo o homem do pecado. Sabe quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E isso está ratificado em João capítulo 14. E ele, o Espírito Santo, vos convencerá de tudo. Então é importante você e eu sermos cheios do Espírito Santo. Eu vim de uma igreja, de uma denominação que não falava em línguas. Querido, respeito de onde você veio. Só que aonde você está, eu não vou deixar de massificar você e dizer para você que o correto é você ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Tem um outro modelo de batismo que muita gente às vezes adquire achando que está batizado em línguas. Vou te dar um exemplo. Isso é línguas ou é um miado? Isso para mim é um miado, né? Outros, já vi gente dizendo que estava batizado porque estava na unção do sorriso. Eu nem sei onde está isso na Bíblia, né? Unção do sorriso. Outros que foram batizados porque caiu.
Paf! Fui cheio. Tomei um tombo aqui, caí. A unção do cai-cai. Quantos já ouviram essas coisas? Pois é. Tudo abobrinha. Tudo confusão. Tudo achismo humano. Tudo coisas que tiram o foco da gente. Qual é o foco? Você ser batizado no Espírito Santo. Para quê? Para ser capacitado sobrenaturalmente para enfrentar os últimos dias, gente. Por isso que Deus colocou a Duracell aí na sua vida, o Paracleto, para que você agora possa enfrentar, como igreja pós-moderna, esses últimos dias, tendo sabedoria, tendo unção, tendo graça, para você aplicar todo o planejamento de Deus. O Espírito Santo é aquele, que na reunião dos 120, encheu toda aquela igreja. Eles cheios da unção do Espírito Santo em oração, aconteceu algo extraordinário. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. O desejo de Deus é que essa igreja, na sua totalidade, todos, crianças, adolescentes, jovens, idosos, anciãos, todos nós, sejamos cheios do Espírito Santo. E isso é algo fundamental. Pedro respondeu uma coisa muito importante depois de ser batizado no Espírito Santo. E é importante a gente ter essa consciência. A conversão começa com arrependimento. Arrependei-vos, disse Pedro, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e os vossos nomes escritos no livro da vida. Então é importante você e eu pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo com a mensagem de arrependimento, de conversão, de transformação, porque é isso que o Evangelho faz. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para transformar, para libertar, para curar, para modificar, para restaurar a minha e a sua vida. Agora olha só o que diz o apóstolo Pedro escrevendo depois, ele diz, olha, a promessa, ele está falando do Espírito Santo, é para vocês, ele está falando para o tempo presente, para as pessoas que estavam com ele ali no evento de Atos 2, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Você e eu estamos aqui, para todos, leia comigo, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, em todas as épocas, em todas as estações, em todos os tempos, em todas as eras. Você foi chamado por Deus, então você e eu temos o direito e o dever de orar em línguas. Pastor, quem vai me batizar? Jesus. Por isso que você deve orar a Jesus. Por isso que você deve pedir a Ele incessantemente para falar em outras línguas. Você está entendendo? Diga amém. A oração, ela é tão importante porque o povo durante a perseguição, gente, perseguição não é algo fácil de se passar não, pelo contrário. Você vê, quantos aqui já viram Paulo? O filme Paulo, quem ainda não viu, está no Netflix, está também acho que no Now, assista, você vai ver a igreja passando por um tempo no ano 70, no tempo de um rei louco de Roma, que estava culpando a igreja de toda a culpa que existe, culpa da economia, parece que a gente está vivendo o tempo presente, culpa da economia, é dos crentes, culpa que alguém chutou uma pedra, os crentes são culpados, culpa que na escola meus filhos não estão andando bem, é culpa dos crentes. Então os crentes foram culpados de tudo naquela época. O rei louco disse que a culpa era de todos os crentes que estavam presentes, inclusive de Paulo que estava preso. Sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia diz que os cristãos foram perseguidos. E no filme O Paulo, você vai ver como os cristãos foram perseguidos com tanta veemência, com tanta atrocidade, mas a Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo,
não paravam de glorificar e exaltar o nome do Senhor, crendo que o Deus de toda a provisão estava cuidando deles. Você pode dizer amém? Isso é importante. É importante a gente ter isso bem claro no nosso coração. É importante a gente saber que na oração congregacional, nesse momento que você e eu estamos orando aqui, ministrando um pelos outros, gente, sai da tua vida, da minha vida, poder. Nós somos agentes de poder, nós somos agentes do poder de Deus. A congregação cheia desse poder de Deus vai promover crescimento, vai promover cura, vai restaurar feridas, vai curar pessoas, vai agir no coração de pessoas, vai fazer com que os enfermos sejam curados, que os encarcerados sejam libertos, que os enfermos sejam restaurados e que haja no meio do povo uma transformação. Então a oração, ela é o melhor antídoto para você e eu nessa vida que vivemos. É importante você estar orando em todo o tempo. Tem alguém doente? Diz o apóstolo, está lá em Tiago 5, 13 a 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Está alguém entre vós sofrendo? Que ele ore. Tem alguém sofrendo aqui? Tem vergonha não? Está sofrendo? Então começa a orar. Que ore. A oração, alguém que sente-se feliz. Tem alguém feliz aqui? Então cante louvores. Comece a cantar, porque é momento de celebração. Agora, se você está triste, comece a orar. Isso é Bíblia, gente, não é pastor Marcos não. É Bíblia, Tiago 5, de 13 em diante para você, receita do trono. Está alguém entre vocês doente? Que chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre você e unja com óleo em nome de Jesus. A oração, leia comigo, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Pastor, pecado pode trazer doença sobre mim? Sim. Sacou? Por isso que pecado tem que ser confessado. Pecado é como gangrena. Gangrena é uma doença. Então, a Bíblia diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então é importante você e eu estarmos tirando toda a sujeira dos pés, toda a imundícia dos pés, todas as coisas que tendem a nos prender. Por isso que você e eu temos esse veículo chamado a oração. Pedro e os discípulos, quando foram participar da grande ceia com Jesus, diz que Jesus mandou todo mundo entrar na casa, e Jesus tomou a posição do homem mais humilde da família. Jesus pegou a toalha, pegou a bacia e deixou ela separada e mandou todos os discípulos se assentar. E diz o texto que Jesus pega a bacia, pega os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com um pano que estava na sua cintura. E Pedro, como sempre, né? Pedro chega e fala assim, Senhor, que é isso que tu estás fazendo? Você não pode, você é rei, você é o Todo-Poderoso, você não pode. E aí Jesus diz para ele o quê? Se você não aceitar o que eu estou fazendo, você não pode ter parte comigo. E aí Pedro, rapidamente, espera aí, eu quero estar nessa vibe aqui com Jesus. E aí Pedro diz o quê? Senhor, não lava o pé não, lava o corpo todo. Mas aí Jesus responde a ele, replica a ele, diz assim, você não precisa mais ser lavado pelo corpo todo. Por quê? Porque Pedro já era convertido. Você e eu somos convertidos. É necessário apenas que eu te lave os pés. E qual é a linguagem desse lavar pés
que existe, né, seitas que fazem isso até hoje. O lavar pés não é um ato simbólico, é um ato espiritual. É aquelas coisinhas que às vezes a gente vai deixando ao longo da caminhada cristã grudar na nossa jugular, grudar no nosso corpo. Aquela rabugice, aquele probleminha, aquela situação mal resolvida. E aí Jesus fala para Pedro, é necessário só lavar os pés. E quando você lava os pés, você está dizendo: Senhor, perdoa. Senhor, eu creio que Tu já lavou meu coração. Eu creio que essa coisa aqui que está tentando tirar minha paz, tirar minha alegria, no nome de Jesus, eu creio que já estou sarado, que já estou curado. E a oração feita em fé irá sarar o enfermo. Seja uma doença na alma, seja uma doença no corpo. Portanto, gente, lembre-se, Elias era como você e eu, mas ele, cheio do Espírito Santo, orou e fez coisas tremendas. Orou 3 anos, não choveu, depois orou de novo, 3 anos choveu. Orou e os 450 profetas de Baal foram consumidos, né? A glória de Deus desceu. Um homem de tantos problemas como você e eu, mas era um homem que sabia da eficácia e do poder que tem a oração. Você e eu não podemos sair daqui hoje sem saber disso. Ela é fundamental. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se que quem fez isso converteu um pecador do erro do seu caminho e salvará a sua vida e fará que muitíssimos pecados sejam-lhe perdoados. Então é importante a gente ter essa visão bem clara, bem nítida na nossa vida. E eu posso te afirmar, quanto mais oração você tiver, quanto mais comunhão você tiver, mais o Espírito Santo vai estar falando com você. Você já está experimentando isso? O Espírito Santo vai dizer para aqueles que ainda estão xingando: ó, boca de crente, não pode sair nenhuma palavra torpe. O Espírito Santo vai dizer para aqueles que ainda estão fornicando, né? Ó, crente, não fornica. O Espírito Santo vai dizer para aquele que ainda está olhando para a mulher do outro: ó, templo do Espírito Santo não olha nem para o homem do outro, nem para a mulher do outro. Olha somente para si próprio. O Espírito Santo deve estar falando e falará sempre, nos corrigindo, nos colocando na rota, gente. Porque o desejo de Deus é a manifestação da glória dele sobre a igreja. E eu posso te afirmar: você quer essa igreja cheia de poder? Se santifique mais. Se santifique mais. Porque na santificação, na pureza, no envolvimento dos... Pastor, e como é que eu vou me santificar? Vou ser agora canonizado? Não. Sabe o que é santificar-se? Na nova aliança, é você se separar para Deus, se consagrar para Deus. E na medida que você faz isso, Deus vai estar usando mais você, aplicando mais os conceitos e os valores dele na sua vida, abençoando mais você. Concluindo, fique de pé, por favor. Depender da oração é uma necessidade de todos. Todos, gente. Sabemos que as maiores batalhas foram ganhas somente no poder da oração. A igreja passou por várias perseguições e em todas elas venceu pelo poder da oração. Você pode ler de novo comigo? Depender da oração é uma necessidade de todos nós. Sabemos que as maiores batalhas foram ganhas somente no poder da oração. A igreja passou por várias perseguições e em todas venceu pelo poder da oração. Lembre-se disso. Todo esse material vai estar disponível para você no aplicativo para você estudar depois. Todo esse material vai estar disponível, o áudio também, para você trazer à memória. Sabe por quê, gente? Porque quando você fizer o backup hoje às 22 horas, 23 ou 0 hora, 90% daquilo que você ouviu hoje vai para o brejo. Só vai ficar talvez 10% aí no seu HD.
E você e eu precisamos levar para esse HD coisas relevantes. Por isso que é importante você trazer à memória. Quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Portanto, se essa palavra falou o teu coração, se essa palavra é relevante para você, se você quer ser uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, e na dinâmica do tempo que tivemos aqui, muitas coisas passaram rápido, é momento de você agora degustar, é momento agora de você ir para o seu momento de meditação. E aí ouvi, gostei, ouço de novo, ouvi, gostei de novo, deixa o Espírito Santo falar. E aí de repente eu paro, eu oro, eu vou a um versículo que estava como referência, e eu vejo o que o Espírito Santo vai estar falando ao meu espírito. E aí de uma meditação, você e eu podemos tirar uma pregação, uma lição de vida, uma transformação, uma restauração na nossa casa, na nossa vida. Então que você dependa da oração, sempre. Tiver amanhã, ou hoje à tarde, ou em qualquer momento, num desespero, numa crise, ore. Talvez você só vai ter a oportunidade de dizer: Jesus, me cobre com teu sangue. Jesus, me livra. É uma oração de desesperado, mas é. Jesus, coloca os teus anjos aqui, dissipa as trevas. E aí de repente você olhar assim e falar assim: as trevas foram embora. Caramba, os anjos dissiparam as trevas. Talvez na sua oração você não vai ter tempo de falar, nem de pegar a Bíblia, nem de pegar um áudio. Mas querido, é importante você ter essa palavra escondida no teu coração, porque em momento de agitação, de confusão, de alegria, você poderá depender dela para o sucesso da tua vida. Coloque a mão no seu coração. Pastor, orar não é bom não, é difícil, eu sei. Sabe por que você tem tanta dificuldade para orar? Que o diabo sabe que isso é uma arma tremenda para você vencê-lo. E aí sabe o que o diabo faz? Acelera você. Caramba, já está em cima da hora, tenho que trabalhar, tenho que pegar um ônibus, tem que isso, tem que levar as crianças no médico, tem que levar as crianças para a escola, tenho que fazer, tenho que entregar esse trabalho para o cliente. E aí muitas das vezes o que a gente faz? Não olha. Já começa o dia na humanidade. Que você atente a começar o teu dia na espiritualidade. Antes de qualquer coisa que você for fazer, até tomar o seu café da manhã, tire uma sós com Deus. De quanto tempo, pastor? O tempo que você tiver disponível. Mas não esqueça de falar com Ele: Senhor, meu dia começa agora. Deus, a minha tarde começa agora. Deus, eu vou sair. Oh Deus, tantas coisas estão dizendo que acontece nesse Rio de Janeiro, mas eu não esqueço de dizer e de profetizar que Tu és aquele que me guarda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Ele é a minha segurança, e é debaixo da Tua cobertura que eu estou saindo, Senhor. Não esqueça que essa oração, ela vai te cobrir, ela vai te dar condições. Talvez você tenha metas assim tremendas para bater essa semana. Não esqueça de apresentar ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu preciso levar o pão lá para casa. Senhor, é dessas metas, dessa concretização dessas metas, que o meu resultado, Senhor, entra na minha conta e eu supro as necessidades da minha casa. Eu te dou o meu dízimo, eu te dou a minha oferta. Senhor, supra as minhas necessidades. Sabe o que Deus vai fazer, querido? Deus vai suprir as suas necessidades. Por isso que é tão importante você estar orando. Não esqueça disso. Orando em todo o tempo.